E daqui decorre também a questão relacionada com as indemnizações. Tudo está ligado. Facilitar os despedimentos, reduzir as indemnizações. Aliás, há uma terceira fase do projeto de redução das indemnizações que pode levar até ao final de novembro a que as mesmas cheguem a uma média de 10 dias de indemnização por ano. Enfim, entre 8 e 12 dias é aquilo que está neste momento mais ou menos previsto, média 10 dias, ou seja, há uma linha de redução da responsabilidade social das empresas, mas simultaneamente de tentativa de eliminação do pagamento das indemnizações, com tudo o que isso implica para os trabalhadores e também para o equilíbrio das relações entre o trabalho e as entidades, os trabalhadores e as entidades patronais. E no que concerne a esta matéria, ainda há outro dado que nos importava aqui também referenciar, que é a questão da eliminação dos 3 dias de férias e dos 4 feriados por ano. São 7 dias. 7 dias. Nós já fizemos um estudo e concluímos que o aumento de 7 dias de trabalho gratuito, porque é disso que estamos a falar, 7 dias de trabalho gratuito por ano, corresponderia a brevíssimo prazo a uma distribuição de 98 mil postos de trabalho em Portugal. Portanto, mais uma vez, quando estamos a falar das preocupações do desemprego, o que está aqui a ser fomentado não é a criação de emprego, muito menos estável, mas é o favorecimento da destruição de emprego. E esta situação é tanto mais, eu vou concluir, esta situação é tanto mais preocupante quando nós constatamos que a esmagadora maioria do emprego que está a ser criado nos últimos tempos em Portugal é precário. Precário, senhores deputados e senhoras deputadas. Ou seja, 70% do emprego que foi criado nos últimos 2 anos, 70% é precário. E é interessante acrescentar, é que dos trabalhadores até aos 35 anos de idade, 85% daqueles que conseguiram arranjar um emprego é um emprego precário. E como isto se está a generalizar, já não está só a ficar pelos jovens, então constatamos, de acordo com as estatísticas, que entre 35 e 54 anos, esses trabalhadores que entram hoje no mercado de trabalho, 70% desses o que encontram é um vínculo de trabalho precário. Escusado será dizer a relação que isso tem com o baixo salário que é oferecido e, simultaneamente, também com a diminuição de direitos que lhe está associada. Por último, a problemática da contratação coletiva. E, senhoras e senhores deputados, o bloqueio à contratação coletiva é total. Eu diria total, não é um exagero, mas é praticamente total. E porquê? Porque as entidades, neste caso concreto, as confederações e associações patronais, já perceberam que vale a pena apostar no bloqueio. E esperar por aquilo que possa sair aqui da Assembleia da República. Não é para dinamizar a contratação coletiva, não. É para esvaziá-la do ponto de vista dos seus conteúdos mais valorativos da contratação e, sobretudo, procurar substituí-la pela relação individual de trabalho. E quando se diz que em relação aos horários de trabalho e até à negociação da celebração de um contrato, que é muito importante que ela possa ser feita diretamente entre o trabalhador e a entidade empregadora, é caso para, mais uma vez, relembrarmos qual é o nível de identidade e de capacidade de intervenção entre um empregador e um trabalhador quando está a negociar o horário de trabalho ou quando está a negociar uma outra matéria qualquer que tenha a ver com as suas relações de trabalho. Qual é? Todos nós sabemos que ela é praticamente inexistente. E se é inexistente, naturalmente facilita e favorece uma parte em prejuízo da outra parte. Portanto, esta é outra das questões que nós gostaríamos de aqui colocar, para vos dizer também que não é por acaso que nos últimos tempos temos recordado ao Governo, exigido do Governo que tenha uma atitude proativa no que respeita às portarias de extensão. Aquilo que se está a passar em Portugal neste momento é inadmissível. Ou seja, contratos celebrados entre associações patronais e organizações sindicais não estão a ter a respectiva consequência do ponto de vista da publicação das portarias de extensão. Isto leva a que os trabalhadores estejam a ser profundamente penalizados, porque não vêem os seus salários atualizados, de acordo com aquilo que tinha sido estabelecido, mas, por outro lado, promove a concorrência desleal entre empresas, entre aquelas que negociam e, sobretudo, acordam, e aquelas que preferem não negociar e continuar a apostar no não compromisso para não aplicarem essas mesmas regras. E quero dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas que nós temos processos desde 2010. Isto passa-se, não é porque o Ministério ou o Governo não tenha conhecimento daquilo que se está a passar. Isto passa-se porque, independentemente dos vários alertas e propostas de resolução do problema, até hoje a questão ainda não foi resolvida. E também não vale a pena aqui invocar que neste momento se está a estudar a questão da representatividade.
Porque se querem estudar a representatividade, depois que estudem a representatividade. Agora, isso não pode ser o pretexto para pôr em causa aquilo que é, digamos, um elemento fundamental do equilíbrio das relações laborais e já agora também do combate à própria concorrência desleal entre empresas. E é neste contexto, e terminava, porque há outras coisas relativamente ao problema da Autoridade para as Condições de Trabalho, é outra das áreas que vale a pena aqui também abordar. Qual é o papel da Autoridade para as Condições de Trabalho com as propostas que estão a ser apresentadas neste momento, nesta proposta de acordo que está aqui na Assembleia da República? É uma subversão completa da sua intervenção. A Autoridade para as Condições de Trabalho, no seu estatuto e no seu regulamento, tem como obrigatoriedade procurar intervir para fazer cumprir as normas. Aquilo que está neste momento em desenvolvimento é precisamente o inverso. É colocar a Autoridade para as Condições de Trabalho como uma dependência para o favorecimento do funcionamento das empresas. O facto das empresas não terem obrigatoriedade, tal como é proposto, de informar a Autoridade para as Condições de Trabalho dos horários e dos regulamentos internos, desde logo dá um sinal daquilo que se pretende. Isso não é bom. Não é bom para os equilíbrios. Pelo contrário, isso favorece o desequilíbrio e, sobretudo, mais uma vez, estabelece aqui normas que, porventura, até dificultam a intervenção da própria Autoridade para as Condições de Trabalho. E então, concluo de imediato, nós, parece-nos que hoje devíamos deixar aqui 3 ideias muito simples. A primeira é que nós entendemos que esta matéria da legislação laboral é muito importante e que esta Casa da Democracia, esta Casa que tem a representação parlamentar e que reflete a opinião em cada momento e em cada ciclo do povo português, deve ter também a responsabilidade de promover a elaboração da legislação laboral e já agora alterar e dar conteúdo àquilo que é apresentado e, simultaneamente, ter em consideração as opiniões que lhes são apresentadas. E, portanto, o que nós queremos dizer com isto é que nós somos dos tais que, tendo participado ativamente nas negociações para a revisão ou para a celebração deste acordo, com as nossas opiniões, com as nossas propostas, nós continuamos a considerar que ele só por si não fecha um ciclo e só por si não pode ser entendido como um documento acabado que chega aqui e agora tem que levar a chancela da Assembleia da República. Nós entendemos que a Assembleia da República tem que ter um papel muito mais preponderante em relação a estas matérias, ou seja, tem que ter um espaço de intervenção e também tem o dever e a obrigação de poder ter em consideração as opiniões das várias partes e, sobretudo, procurar ir mais longe no que respeita às alterações que neste momento se justificam, em nossa opinião, que devem ser implementadas neste documento. A segunda ideia é que nós apresentamos um conjunto muito vasto de pareceres e, naturalmente, o que gostaríamos é que esta Assembleia tivesse, relativamente a estes pareceres, a atenção devida. A sensação que nós temos é que, por vezes, se cumpre um ritual. O ritual é que tem um momento para apresentar os pareceres são entregues, registra-se, mas valem o que valem. Muitas das vezes não são tidos em consideração. E nós entendemos que, independentemente dos posicionamentos políticos ou partidários que cada um das senhoras e dos senhores deputados aqui representa, que devia haver um entendimento, uma apreciação, uma abertura em relação a um conjunto de conteúdos, a um conjunto de alertas, a um conjunto de propostas que são feitas. Aliás, se elas fossem tidas em consideração, provavelmente coisas que hoje estamos a ser confrontados não estaríamos a ser se isso acontecesse. E, em terceiro lugar, nós consideramos ainda que é muito importante que, independentemente do rumo que este processo possa vir a ter, que, pelo facto, repito, da nossa opinião, considerarmos que existem aqui algumas matérias que roçam a inconstitucionalidade, entendemos também, e deixamos aqui um apelo a todos os deputados, independentemente da sua bancada, para que, até na base da transparência, até da clarificação da situação ou das situações, se pudessem disponibilizar também, no caso desta proposta vir a ser aprovada, para avançar para a respectiva fiscalização preventiva. Parece-nos também era uma questão que valia a pena ter em consideração e deixávamos aqui então esta sugestão para que tenham em consideração, se assim o entenderem. Muito obrigado.